Rogério, qual foi o maior desafio para você desenvolver esse trabalho? Eu digo porque o Wilton e Norton, né, já tem uma carreira consolidada, aí entra o PS Carvalho, depois tem o Guilherme G, 3 estilos praticamente diferentes, né? E aí o que você criou na sua mente aí que você falou, pô, a pegada tem que ser essa? Como é que foi isso? Então, assim, primeiro que, pô, eu agradeço sempre o convite deles, né, de vocês, cara, sempre, a nossa relação, como você falou mais cedo aí, pô, com certeza a gente vai trabalhar muitos anos juntos, né, menor dúvida, né, porque tem que existir química, né, entre produtor e artista e produtor, né, e a gente tem, né, com certeza. Eu acho que o que funcionou à primeira vista, assim, eu tenho digamos assim, a segunda parte da minha carreira como músico, instrumentista, foi no Rio Grande do Sul, né, tocando em festivais, né, festivais regionais, e fazia arranjo de cordas, tocava, né, então assim, isso eu tenho no sangue também, né, tá no meu sangue também. E o rock, assim como o rock, né, que foi o primeiro estilo que eu, quando comecei a tocar, que eu segui em frente. E eu acho que as duas coisas se encontraram nessa música, né, na Espelho d'Água, né. Eu já estava ali impresso já o rock e o pop, já estavam ali impressos naquela a cópia que eles me mandaram, né, para começar a fazer. Depois foi só achar essa parte do regional junto, né, com a coisa, né. E eu me lembro, Guilherme, que quando a gente conversou a primeira vez, né, pelo WhatsApp ali e tal, você me disse, puxa, cara, eu já morei em Porto Alegre, já morei no Sul, né, então foi mais legal ainda porque já conhecia o nosso sotaque, vamos dizer assim, né, a nossa identidade, né. Exatamente. E aí ele trouxe todo esse... E é legal, cara, pelo seguinte, porque assim, eu sempre tive vontade, né, nessa época lá, muitos anos atrás, quando eu tocava nesses festivais, eu sempre tive vontade de corromper no bom sentido, né? Isso sempre foi um traço meu, uma assinatura assim, de querer mudar as coisas, não ficar só no tradicional, sempre misturar com outros gêneros, né? E eu conseguia fazer muito pouco, enfim, porque os festivais são um pouco mais fechados. Ainda assim, fizemos coisas legais, assim, né? Com o Luiz Marenco, com um monte de gente lá, enfim, Joca Martins e tal. Mas aí numa outra nuance, né? Mais na parte harmônica, né? O rock, por exemplo, não daria para fazer, logicamente, no festival. Então essa vontade eu sempre tive de misturar, né? Então, pô, quando chegou essa música, foi com toda a sede ao poste, né? E qual foi a sua participação como multi-instrumentista dentro dessa canção? E o que você levou do seu DNA para ela? Então, dessa música eu gravei guitarra, gravei umas 3 ou 4 guitarras, tem várias guitarras somadas, tem camadas de guitarras, né? E coisas que às vezes as pessoas não, né, normalmente não sabem, assim, ouvem uma música e não entendem que às vezes parece uma guitarra, que são 3 guitarras ao mesmo tempo, né? Tocadas, né, em uníssono, tocadas iguais umas às outras, enfim. Então tem as guitarras, o baixo também, né, que está no meio, está acompanhando, logicamente, esse flow, esse fluxo das guitarras. A parte de bateria, eu desenhei, né, aquilo que veio a ser, que o Fábio depois tocou lindamente, maravilhosamente, colocou, claro, a assinatura dele, incrível, e a sonoridade dele, né. Tem programação de bateria também, né. Tem alguns efeitos, uns sons, né, coisas que geralmente também não tem, né, na música regional, né. Então isso também é uma outra coisa, né. E lógico, aí quando entra o Wilton e o Norton e o PS Carvalho, eles dão aquela fechada em toda essa mistura, né. E pô, pra mim ficou ótimo, assim, ficou uma música especial. E assim, essa mistura do acordeon com a guitarra, como é que foi isso na sua cabeça? E quanto que isso enriqueceu a canção? Como é que foi isso? Então, o acordeon, cara, é um instrumento também aí tá dentro dessa coisa, né? Quando eu tocava nesses festivais, eu tinha muito convívio, né, com pessoas que tocavam acordeon e bandoneon, né?
Bandoneon. Bandoneon, que é um instrumento dificílimo de tocar, diga-se de passagem. Né? Tinha um argentino que agora eu não lembro. Astor Piazzolla? Não, Carlito Magallanes. Carlitos Magallanes aqui tocou muito nos festivais aqui do Sul, era maravilhoso. Sensacional, ele é sensacional, esse cara. Eu me lembro de a gente tocou várias vezes juntos, então essa sonoridade ficou na minha cabeça, eu sempre usava em outras coisas próximas, né? Então eu já tenho mais ou menos isso. E claro, o acordeão também é um instrumento de teclas, né? Que é próximo do teclado, né? Da mesma família, né? Apesar dos baixos serem, né? A relação dos baixos completamente diferentes, enfim. Mas tem isso. E assim, eu ouvi muita música argentina também, né? Tango, Legal. né? Então tudo isso está dentro, né? Você vai pegando, assim, né? Você não vai pegando, as coisas aparecem, né? De tudo que a gente ouve aparece, né? São as nossas influências, né? Eu sempre falo, a gente não tem como fugir das suas influências, elas aparecem, mesmo que você não queira.